Olá, eu sou Lua Valentia e você está assistindo a Penumbra Livros. Estamos continuando com o nosso guia de estudos do Libernu e Psiconauta, este livro aqui. Na verdade, já terminamos o Libernu e vamos agora para o Psiconauta. Quem não assistiu ainda as outras lives, não tem problema, tá? Especialmente essa parte aqui do Psiconauta. Você pode estudar sem ser na ordem, porque trata-se de uma série de artigos. E estou esperando aqui o Vinícius Ferreira para começarmos a live juntos. E, novamente, é sempre bom lembrar que esta live estará disponível também em vários formatos, lá no nosso canal de YouTube, lá no nosso site em formato de áudio. Então, não tem desculpa se você não puder assistir agora, você pode simplesmente esperar a live e assistir no formato que você considerar o melhor. Tem gente que gosta de ouvir enquanto corre, né? Enfim, este foi um livro escrito por Peter Carroll. Ele é a base da magia do caos. Aí, agora estou vendo o Vinícius aqui. Olá, tudo bom, pessoal? Agora seu áudio tá bom. Mas eu tô ouvindo eco, hein? É um pouquinho de eco. Galera que está nos escutando agora, que está aí, por favor, nos avise se a imagem tá boa. O Vinícius está com um pouco de sombra, mas é isso aí, o que importa é o áudio. Olá, boa tarde para todo mundo que está nos assistindo agora. Para aqueles que têm o livro da salvação, brincadeira, gente. Para aqueles que têm o Libernu, estamos agora na página 143. Então, ou seja, vamos começar os ritos do caos. Vinícius, fala um pouquinho pra gente sobre como é que vai ser essa live de hoje, enquanto eu tô compartilhando aqui. Então, essa parte dos ritos do caos trata de 5 ritos que podem ser celebrados por um hipotético sacerdote do caos. Mas não se restringe a essa pessoa, né? Não é exclusivamente para que essa pessoa celebre esses rituais. São eles missa do caos, iniciação, ordenação, exorcismo e extrema unção. Não necessariamente nessa mesma ordem. Mas isso tudo tem uma similaridade muito grande com os ritos que são celebrados por um padre, por exemplo, por um sacerdote de uma religião. Apesar do Peter Carroll ser categórico em afirmar que a magia do caos é a religiosa e, na verdade, oposta à religião, né? Antirreligiosa. Sim. Mas não deixa aí de ter um... Não tem nada de religioso mesmo, é só a forma mesmo. Entendi. Bom... Então, ele fala um pouquinho sobre cada um desses pedaços, cada um desses ritos. Para quem não compartilhou, para quem não estava aqui nas outras lives, né? A gente está agora entrando para o novo Aeon. Então, esses 5 ritos do caos, eles são baseados no xamanismo, o xamanismo gnóstico do novo Aeon. Tá? Então, cabe a nós, magistas, né? Lindo. Cabe a nós, magistas do caos, celebrarmos isso, obviamente, da nossa própria forma, não é para seguir nada ao pé da letra ou é para seguir ao pé da letra, Vinícius? Eu acho que nada deve ser seguido ao pé da letra, inclusive esse meu conselho. Então, exatamente. Pois bem, enfim, o Vinícius já apresentou. E aqui, então, vamos falar sobre o primeiro rito do caos, que é a missa do caos. Por isso que também se parece com o catolicismo, né? Missa do caos. O que Vou tentar dar uma seria... iluminada aqui, só um minutinho. Vai falando. Tá bom. Bom, a missa do caos, ela tem no mínimo 6 partes. Que são elas?
a preparação, a declaração de intenção, a invocação do caos, a invocação de Bafomé, o juramento e o encerramento. Então, você vê aí novamente, são cinco ritos, porque geralmente tudo aqui no Liber Num é em formato de... Na verdade, esse é o psiconauta, né? Mas tudo aqui no Liber Num e no psiconauta é em formato de pentagrama, ele sempre dá um jeito de botar no pentagrama. E tem 6 partes, porque 6 é um número especial para magia, né? Então, o que que Ou porque seria... preparação não conta, né? Não sei. Preparação. O que que seria a preparação? É sempre bom a gente falar sobre isso, porque a galera Lu, eu esquece. Até eu vou esqueço. voltar uma página antes da gente falar disso. Ok, então vai lá, volte. Tem mais uma simetria de 5, Qual? que não está no livro, mas é uma curiosidade válida. Essa ele apresenta como a missa do caos, mas na verdade existem 5 missas do caos, descritas pelo Peter Carroll, Hum, que mais tarde vieram a ser conhecidas como a missa do caos A, missa do caos B, C, D e E. Essa que ele está descrevendo no livro é a B, que é a invocação de Baphomet. está As outras são a certo. invocação de Azatoth, Coronzon, dos demônios da vingança e dominação e de Eris. Então, essas são as 5 missas do caos. Então vamos nos Essa focar descrição hoje se na restringe à missa B, que foi a primeira a ser escrita e a mais amplamente usada. que é a do Bafomé. Bom, como eu Uhum. estava falando, a primeira coisa que podemos fazer é a preparação. No que consiste a preparação? É você em arrumar tudo do ritual, né? Para você não começar o ritual e faltar um instrumento, faltar alguma coisa. Então, você arruma o local, você cria seus círculos, seus triângulos, especialmente aqueles que você tem que desenhar, traçar, no caso, né? Você Imagina o coloca cara tendo todo. que parar o ritual no meio para procurar, caramba, cadê aquele saca-rolha mesmo? Queria tomar aquele vinho. Pois é, coisas básicas, gente. Você coloca todos os instrumentos, todas as armas, e você também já deixa ali tudo que você precisa para administrar justamente todos os químicos, inclusive, enfim, bebidas e tal, que você vai Inclusive, se for poder. ter algum elemento de quimiognose nesse ritual, é importante tomar logo na etapa de preparação, porque é o tempo dessa parada agir na química do corpo, né? Para entrar, para aumentar a gnose, né? Bom, quais são o que também consiste na preparação? Todo ritual de banimento, de meditação, danças de círculo, todas as formas para entrar em gnose estão dentro da preparação. Uhum. Agora nós vamos para a segunda parte do ritual, que é a declaração de intenção. Não adianta Uhum. você chegar durante um ritual, isso vale para qualquer um, e não saber o que você quer naquele ritual. Até inclusive para conseguir prepará-lo, né? Saber quais são Inclusive, as mesmo que correspondências. você saiba, é legal falar em voz alta, né? Qual é a sua intenção, para as coisas não se desvirtuarem e para você não acabar fazendo uma parada que não é exatamente o que você quer. Às vezes, falando em voz alta, como a Ju Ponzi sempre fala, fala em voz alta, que às vezes você percebe o ridículo do que você está querendo. Sim, verdade, tem isso também. Então, a declaração de intento, ela vai ter que ser simples, forte e precisa, tá? Boa noite, pessoal que está chegando agora. Então, você pode, por exemplo, erguer alguma base material que vai ser usada no rito e falar, é a nossa vontade tal coisa. Então, isso tem que ser deixado muito evidente durante o ritual. Para Esse é a deixar nossa claro vontade, é qual é o tipo. curioso, porque você percebe desde o começo da obra do Peter Carroll essa piração dele com a pluralidade do ser, né? Ele não fala Sim, minha vontade. É a nossa vontade, mesmo que você esteja sozinho. sim. E aí é muito missa mesmo. Por quê? Qual que é essa base material que ele está falando para você erguer, né? Pode ser, por exemplo, um pão, um alimento que pode ser consagrado e consumado, pode ser um sigilo,
para Pode ser uma lançamento, arma pode ser mágica uma arma mágica, um amuleto, para um consagração, né? talismã. Muito comum. E aí, se rolar magia sexual, o que que você vai erguer? Larguei as mãos vazias, né? Exatamente, porque você está aí dando o seu corpo. A Uhum. sua intenção é o seu corpo, é doar o seu corpo. Então, vai erguer as mãos vazias, mas falar de forma simples, forte e precisa. Acho que as três coisas, S e SFP, são essenciais. Depois que você deu a declaração de intenção, o que que você vai invocar para a missa do caos? É a invocação do caos. Muita gente pergunta o que porra de língua é essa da invocação do caos. É a língua Em grande barbárica. parte enoquiano, né? Inclusive, se vocês forem consultar os escritos lá do John Dee, ela começa exatamente como o primeiro chamado do Zaiti. Aham. Que eu não vou me atrever a falar enoquiano em rede nacional. Minha pronúncia não é aquela coisa mais acadêmica, mas se você for ver lá a primeira linha, né? Eu reino sobre você, tal. Isso é exatamente o começo da primeiro chamado do Zaiti. Peraí que nós vamos chegar lá. Júlia, beijão pra você. Obrigada pela massa, tava ótimo. Enfim, o que que você vai fazer enquanto você estiver falando justamente essa língua barbárica? Você vai traçar o sigilo do caos no ar sobre o círculo. Vai todo mundo visualizar esse sigilo sendo traçado. E daí o sacerdote vai invocar. Não iremos aqui falar na língua barbárica, mas vamos ler aqui o que seria a tradução mais próxima dessa língua. Olha só. Gente, isso é tão bonito. Isso é uma poesia tão Eu, profunda. eu também, eu concordo. Eu reino sobre você, diz o dragão águia do caos primordial. Eu sou o primeiro, o Altíssimo, que vive no primeiro éter. Eu sou o terror da terra, os chifres da morte. Chovendo os fogos da vida na terra. Zazás, zazás, nazatanazás, tanazazás, ok? Então, nesse Se você momento, não sabe o que que significa esse nas satanatas asas aí, você procura depois. Tem um texto no blog da Penumbra que explica da onde veio para onde vai. está bem. Então, Copia e cola no Google que acho que já aparece lá. neste momento, a estrela de 8 raios do caos é visualizada, radiante sobre o círculo, e sacrifícios de incenso, sangue, ou inclusive sexuais podem ser feitos nesse momento, ok? Para o Quando a pessoalzinho que gente foi de fala, mão abanando lá para fazer sacrifício, né? se você não tem nada, o que que você oferece? Seu corpo, né? É isso, é tão Uhum. fácil ser, ser magista do caos. Ah, depois, então, ó, já tivemos a preparação, a declaração de intenção, a invocação do caos. O que está faltando agora? A invocação de Bafomé. Então, teremos o sacerdote ou sacerdotisa que vai assumir a manifestação do Bafomé. Uma dúvida, Vinícius. Pois não. O sacerdote que invoca o caos é o mesmo que vai assumir o Bafomé ou melhor não? É o mesmo, sim. Inclusive, um passo é o que potencializa o próximo. Tá bom. É Os porque demais participantes no rito normalmente vão apoiar e suportar essa pessoa. entendi. Bom, então ele vai se vestir da forma que lembra Bafomé, né? Aquele forma deus tradicional. Ou seja, como que Bafomé se apresenta? Chifrudo, natureza andrógena, alada, reptiliana, mamífera e humana. Então o sacerdote vai se vestir da forma mais parecida que ele Ou encontrar, imaginar, né? ou imaginar.
E daí ele vai despertar a Kundalini, ou Ti, ou a Serpente do Fogo Sagrada, né, que são alguns dos nomes, enquanto os outros participantes vão ficar proferindo encantamentos. Então, um desses encantamentos pode ser o hino Apan. Nisso, os participantes vão visualizar um pentagrama invertido, porque é o pentagrama invertido que representa Bafomé, sobre o sacerdote. Então, aqui está o Bafomé sobre o sacerdote, todo mundo visualizando o pentagrama. E, se necessário, os vão administrar o ósculum infame, ou beijo obsceno no sacerdote, não é? Que é aquele em que alguém beija o espaço entre a genitália e o ânus do sacerdote para despertar a Kundalini. Então, o O sacerdote, ele famoso vai... beijo no cu do bode. Exatamente. Então, vamos beijar o cu do bode. E aí, então, o sacerdote, ele vai fazer uma invocação. Qual é essa invocação? Belíssima. Inclusive, agora eu vou falar de outro livro também, que é o livro do Bafomé. Nesse momento, a pessoa faz a litania eônica, que basicamente é um textinho relativamente curto em verso, que fala sobre como o Bafomé se manifesta em cada um dos éons da humanidade, desde o primeiro éon Então, até o quinto, dentro da visão de mundo do que o Peter Carroll apresenta do Liberno Psiconauta. lerei aqui. No primeiro eon, eu era o grande espírito. No segundo eon, os homens me conheciam como Deus cornudo, Pangenitor Panrage. No terceiro eon, eu era o escuro, o diabo. No quarto eon, os homens ainda não me conhecem, pois sou o escondido. Neste novo eon, apareço perante vós como Bafomé, o Deus antes de todos os deuses, que persistirá até o fim da terra. Então, para quem perguntou se o Bafomé do caos é o mesmo do hermetismo, tá aí a sua resposta. O sacerdote, como Bafomé, neste ponto, toma qualquer base material e consagra, né? Esse é o ápice do rito, né? Tudo até agora foi uma preparação, foi a invocação em si. E o objetivo real dessa missa é ou obter uma inspiração estando na consciência de Bafomé, ou consagrar algum objeto, ou lançar algum encantamento, ou fazer uma divinação. É nesse momento que esse objetivo é buscado, depois que a invocação em si já foi concretizada. E daí, quando ele, vamos, por exemplo, consagrando aqui o livro da penumbra, depois que terminou, fala: esta é a minha vontade. Então, Repare que se minha, não for... nossa, né? Curioso. Por E quê? nesse momento Porque o cara já está Bafomé invocado, né? ele já é Bafomé aqui. É isso aí. Então, se tiver um alimento, nesse momento ele vai ser consumido. Se for um sigilo, nesse momento ele vai ser destruído ou ocultado. Se for um objeto, vai ser coberto ou escondido, uma vez que ele é consagrado. E é isso, gente. Esse é o rito da magia do caos. Uhum. E depois tem, obviamente, o exorcismo, né? Porque, afinal, o sacerdote invocou Bafomé. Então, precisamos exorcizar Bafomé do sacerdote. Se a Então, invocação bater forte, tem que ter uma ajuda de fora para o cara voltar ao normal, né? então, como que você exorciza Bafomé? Você tira tudo o que lembra Bafomé, por exemplo, os chifres, a roupa, etc. Joga água gelada no rosto do sujeito e começa a chamar pelo nome que o sujeito é conhecido, né? Enquanto ele não responder pelo nome, ele está ainda em estado alterado de consciência. Trate como se fosse bêbado. Exatamente. Isso tudo está no livro do Peter? Pois é, Sandro. A galera acha que é coisinha facinha, mas aqui já estamos no, no Psiconauta, página 146. Essa é a Missa do Caos. Está tudo no livro. Estamos lendo direto da fonte.
Então A única agora coisa que a gente falou que não está no livro são as 5 missas. Fora isso, sim. está tudo lá. E aí eu recomendo também, para quem quer saber o que que é o Baphomet da magia do caos, o livro de Baphomet, porque ele tem uma parte só de como o caos vê o Baphomet ou as várias manifestações, né? Aqui Não na só o caos, né? página, Tem a visão histórica também, como os templários encaravam. aqui ó, na Desde os página 100, primórdios. A visão dele com 100, as Levi também, né, Lu? sim, não, tem a visão de todo mundo. Aqui especificamente estou falando da visão do caos, que é na Sim. página 127, no capítulo Abrace o Caos, que ele vai citar justamente a missa Caos B, tá? Então, ele justamente vai falar sobre um assunto muito legal, sobre o Peter Carroll tentando fazer a missa do caos durante um show de rock, deu tudo errado, enfim. Ah, Então, isso é tem várias maravilhoso. coisas. É muito maravilhoso esse livro, porque ele não conta apenas a parte séria, né? Ele conta também os bastidores, né? Então, eu ri muito nessa parte, gente. Eu imaginei o Peter Carroll lá, altas loucuras. Peter Carroll jovem. E aí, então é isso. Para quem quer se aprofundar no Baphomet, o livro do Baphomet é perfeito, porque ele vai falar sobre todas as manifestações, inclusive a do caos. Mas voltando aqui para o psiconauta. Vamos então para o segundo rito do caos, que é a iniciação. Uhum. Vinícius, acho que você tem propriedade melhor para falar disso aí. Então, ele está falando aqui de iniciação como rito de iniciação e não como uma experiência iniciática individual, né? Ah, E dentro desse linguajar de magia e eita. ocultismo, você pode ter uma iniciação, sei lá, cortando grama e pirando na batatinha, né? Aí você pode ser atingido por uma iluminação, chegar no estado superior de consciência e sua vida pode mudar para sempre. Isso é uma iniciação. Mas não é disso que o Peter Carroll está falando nesse ponto. Ele Ele está está falando falando de da ritos iniciação. que pegam uma pessoa que é de fora de uma ordem esotérica e botam ela para dentro e ela passa a fazer parte desse grupo. Basicamente é isso que ele está dizendo. E especificamente da IoT? Ele está falando de forma ampla. Tá. Ele está falando Então, quais devem ser os componentes mínimos que uma iniciação deve ter. e eu achei legal aqui porque ele fala: qualquer ordem que tente iniciar seguindo uma fórmula definida demonstra uma impressionante falta de imaginação e de percepção. Então, aparentemente, que ele quer dizer? Que cada ordem, cada iniciação é diferente, né? Uhum. Então, uma Que você, iniciação formal. o que se aplica a uma pessoa não deve necessariamente se aplicar a outra, né? Isso é muito Sim. mesquinho, muito padrão. Então, ele fala o que que uma iniciação deve ter. Quais são os elementos? Um ordalho. Para que Uhum. serve isso? Para testar o quanto que você realmente quer estar naquela ordem, para testar Não, todas as não só para possibilidades. isso, né? É para ver se a pessoa está de fato apta a participar daquela ordem, e se ela é digna de confiança, se ela cumpre com as suas promessas, se ela tem vontade de estar ali. Aham. Então, basicamente consiste em fazer essa pessoa passar um perrengue. Sim. O empoderamento, palavra hoje muito usada aqui, né? Que são certos segredos, poderes, conhecimentos que são da ordem, Deixa eu te interromper aí, porque tem gente fazendo perguntas e fazendo de tonto aí. fazendo de Só tonto. isso que eu quero Diga. dizer. Só isso que eu quero dizer. Vai, pode continuar. Perguntaram o que que é IoT. A IoT é a ordem do caos. É a ordem do caos. É a ordem Não, vai iluminados lá, e ditadores. continua falando de empoderamento. Ah, tá, entendi o seu comentário agora. Nossa, demorei um minuto para entender. Ok. Certos segredos, poderes e conhecimentos que são propriedade da ordem. Então, o que que adianta você entrar em algo que não tem nada, não tem nenhuma base, né?
Uma E o que você não vai introdução. ganhar nada em troca, né? Você não vai ganhar conhecimento nenhum. Só vai ganhar a carteira do clubinho, né? Como é que é isso? Pois é. Então, essa é a parte de você se empoderar. Uma Uhum. introdução para a ordem. Esse é o momento em que são revelados segredos, né? Dá ordem para essa pessoa que acabou de entrar. Na verdade, isso já é uma das etapas finais da iniciação. Em troca, podem ser oferecidas garantias da pessoa para o grupo. Que tipo de garantia? Garantia é aquela coisa clássica que a gente vê, né? De que meu pinto caia caso eu viole o meu juramento, aquela coisa louca. Não tem. O pessoal que lê Dan Brown sabe como funciona a iniciação da maçonaria lá, no primeiro grau. O cara vai descalço, com a camisa aberta de um lado, tal, bota a faca no pescoço do cara, fala que se ele violar os segredos, ele vai ser degolado. Tem todo um simbolismo, né, de que se o cara pisar na bola, ele vai se dar mal. Esse é o momento das garantias que o Peter Carroll está falando. Entendi. A parte que eu mais gostei, que eu achei mais caótica de todas, é o inesperado, que é uma Uhum, forma de trote, né? Que é o momento em que a ordem vai ali te dar um trote para ela ver justamente como é que você reage ao trote. É uma questão do inesperado mesmo, né? Porque uma coisa é uhum. você saber o que vai acontecer quando você vai à missa todo domingo, né? Uhum. Outra coisa é você ter que entrar em contato com algo que você não estava esperando, que você não tem controle sobre. Então, a ordem ela vai querer que você perca o controle. Então, As outras etapas todas envolvem o elemento do inesperado, né? Por exemplo, quando ele está falando do ordalho, ele dá alguns exemplos de ordalho. Por exemplo, uma jornada iniciática. É uma pessoa que tem uma missão simbólica a cumprir num espaço aberto e profano. Então, por exemplo, você tem que ir de um ponto A a um ponto B, entregar alguma coisa para alguém, pegar alguma coisa de alguém, encontrar algum objeto. E você vai encontrando coisas e situações e pessoas no meio do caminho que são inesperadas. Se tiver tudo roteirizado, tem alguma coisa errada. sim. Ah, bom, outra questão que pode pedir também no inesperado é que, por exemplo, você conjure um pentagrama com força suficiente para que seja visível aos demais presentes. Isso eu vejo como parte do ordalho, né? Você está, na verdade, verificando a capacidade mágica daquela pessoa antes de admitir ela na ordem. Sim, mas ele botou aqui no inesperado. Ah, tá, É, não, ele sim. tá falando de ordalhos. Ordalhos inesperados. Uhum. É um mix. E daí ele tá falando aqui alguns exemplos de ordalhos. Por exemplo, a jornada iniciática. Isso é muito comum em ordens xamânicas, você, por exemplo, levar o iniciado para uma floresta à noite e deixar o cara ali. Uhum. Ou, Ou, ou falar, toma essa árvore aí, não sai dela não. fica aí até, Fica no alto desse até morrinho aí até a hora chegar. que horas, né? Aí Não começa a interessa. ansiedade ali. Tem um exemplo disso no princípio de discórdia, sabia? Uma Qual que é? iniciação com um lance de guardar a estação. Qual que é? Que eu não me Eu recordo. não tô com o livro aqui na minha mão agora, mas é aquela história que ele fala que um cara que estava aflito com os conflitos da humanidade foi se aconselhar com um monge, e o monge mandou ele para uma casa abandonada, sentar numa pilha de destroços e ficar sentado ali até a lua nascer 2 dias depois. Vamos lá. É logo no começo do livro. Depois quem tem o princípio de discórdia, dá uma olhada aí, vocês vão saber do que eu estou falando. Aí esse é guardar uma estação, é o que você já falou. Depois temos a defesa mágica. Esse eu gostaria de fazer, sabia?
defesa mágica. Eu acho isso particularmente cruel com o cara que tá entrando agora, sendo Você acha cercado por uma mesmo? galera muito mais experiente. Mas como que funciona essa ideia daí? Coloca um cara dentro do círculo, bota todo mundo para lançar ataques mágicos contra ele e a pessoa que se defenda ali do jeito que puder é melhor. Esse Até é o que que eu mais o, gosto. até Se que eu o tivesse que escolher, oficiante possa decidir que, tá bom, chega. se eu tivesse que escolher, eu faria esse. Como eu faria também um que eu achei muito interessante que eu vi uma vez, é uma menina, ela ficou sentada meditando e outras pessoas jogando bola na cara dela e ela meditando. Nunca me esqueci É disso. foda. Bom, e daí, por exemplo, exemplos de empoderamento: jejuns, meditação, conjuração, transe. Esse é o momento em que a ordem entrega algumas coisas para. Até se mistura um pouco com a parte de introdução à ordem, né? E entrega ou um equipamento, um objeto, ou faz a pessoa passar por uma série de visões. É alguma coisa que confira um novo poder a essa pessoa que acabou de passar por uma morte e renascimento ritualístico. Outras Você garantias agora é que uma você... nova pessoa e essa nova pessoa tem um novo poder, Sim. ou um novo Agora, conhecimento. outras garantias que ele pode dar, que aí eu acho mais punk do que a defesa mágica, que são lascas de unha, sangue, cuspe, medida. Nossa, isso eu acho. Eu já Esse aí é passei por isso. trevoso, né? Esse é trevoso. Eu acho que pior que isso é quando você tem que dar certas informações pessoais de ordens de redes sociais. Hum. Bom, Esquisito isso, hein? é esquisito, mas acontece. Tá bom. Bom, vamos então para o exorcismo. Vamos. Exorcismo, como é que funciona o exorcismo para a visão do caos? Ele separa em dois grandes grupos, né, Lu? O exorcismo de pessoas ou o exorcismo de lugares e objetos. E também tem o exorcismo de animais, mas que quase Mas nunca. ele nem entra nesse assunto, né? Ele fala que existe e tal, mas não se aprofunda. Melhor não, melhor não. E daí ele Uhum. nos lembra na página 150 que é bom a gente achar que os demônios eles não são necessariamente criaturas exteriores a nós. Eles podem muito bem terem sido fabricados pelos nossos hábitos mentais ruins. Ou Na inclusive, verdade, ele coloca o exorcismo como a extração de uma obsessão. Seja o que sim, for essa obsessão. Pode ser um processo mental interno da pessoa, pode ser, pode por exemplo, ser uma estresse. coisa externa de verdade. Então, daí é outra coisa que eu achei maravilhosa que ele falou, assim, quando eu li a primeira vez, eu falei, foi um clique na minha cabeça. Foi que o exorcismo da Igreja Católica é basicamente o quê? Pegar uma obsessão menor, por exemplo, em formato de demônio, e substituir como maior. Então, por exemplo, pegar o Uhum. cara que está cheio de demônio e substituir pelo Deus cristão, por exemplo. Então, Se você você pensar em invoca qualquer filme de exorcismo, é exatamente isso que o exatamente. padre está tentando fazer. Está tentando mostrar que aquele demônio não tem poder e o poder verdadeiro está em Deus. Que, cara, esquece esse negócio de demônio, que o demônio não tá com nada. Deus é amor, Deus é solução. Deus é o caminho, a Então, verdade, a luz e um abraço. então, qual que é a dica que o Peter Carroll dá? É você se parecer, né? Você, o exorcista, no caso. Se parecer ao máximo como o Deus daquela pessoa. Então, Uhum. por que nos filmes de exorcismo Ou uma pessoa de fato possuída do poder desse Deus, né? desse Deus? Por exemplo, por que que você vê em filme de exorcismo
o exorcista lá falando com o cara, e daí ah, o demônio começa a tentar o cara, começa a falar assim: ah, mas eu sei dos seus segredos. Você fala que você é todo cheio de Deus, mas eu sei que você transa com outro padre, eu sei que você, sei lá, roubou a igreja, eu sei que você é corrupto. E o demônio ele começa a instigar o padre a revelar o seu lado sombrio, né? Na verdade, ele tá jogando um verde ali pro padre deixar de ser tão divino, né? Exatamente, é essa a ideia. Então você tem que ser o máximo igual ali ao Deus da pessoa. E, e qual que é a Uhum, forma da obsessão responder a isso? É tentar te tirar o status divino. uhum. Então não adianta você chegar para para alguém achando que está com um demônio, que é católico, e fazer um exorcismo, sei lá, hinduísta, sei lá. Não vai rolar. Mesmo que seja o Não vai exorcismo rolar, da não vai casa da rolar. pessoa. Entendeu? Então, se você quer limpar uma casa, se você quer tirar algo daquela casa, você tem que ir pela fé dos moradores daquela casa. Não adianta eu Tanto que chegar com uma falsa tem um fé. filme que eu acho interessante, Lua, que conversa com isso que você está dizendo. Eu não lembro exatamente o nome do filme, mas é que tem uma caixa de book que é amaldiçoada, que tem um demônio dentro, e uma criança acaba recebendo esse demônio. E como esse demônio é judaico, tem que ser um rabino para exorcizar. Exatamente. Não, o Então, assim, padre não você. resolve. Não resolve. Tem que ser de acordo com a crença da casa. E tem que ser de acordo. Lembra daquela questão de crenças aleatórias que a gente falou, numa das primeiras lives lá do Uhum, Libenu? Nesse momento, você vai pegar a crença da pessoa. isso aí. Ah, e daí ele fala que assim, muita gente fala assim, chama um psiquiatra. Mas qual que é o problema na visão dele? É que realmente os tratamentos psiquiátricos, muitas vezes, só por eles mesmos, são muito primitivos. Tendo em mente As também que técnicas. esse livro é da década de 70, né, gente? O tratamento Sim, psiquiátrico melhorou um pouquinho desde lá. sim. Mas eu vou concordar com eles. Algumas vezes não é o suficiente. Não digo para você parar o tratamento psiquiátrico, é que realmente acontecem coisas que acontecem em casa que você fala, mano, psiquiatria ela não vai. Ela pode até explicar isso, mas ela não vai resolver o problema, sabe? Uhum. Então, aí ele fala sobre técnicas de improviso xamânico, né? Pô, isso que eu acho mais legal de todas. Então fala. Ele fala o seguinte, que em vez de você tentar substituir aquela obsessão da pessoa por uma maior, você, na verdade, o exorcista incorpora a essência daquilo que é a obsessão que está incomodando aquela pessoa, para expor na cara dessa pessoa que está obcecada ou possuída o ridículo e o fundo do poço que aquela pessoa chegou, para que ela, por conta própria, se liberte daquilo. Sim, mas tem que ser de um jeito muito bem feito. Tem que ser exagerado. Tem que ser exagerado. É uma volta de montanha-russa no inferno pessoal da pessoa, né? Tem que ser um negócio Exatamente. escandaloso mesmo. Não Você dá tem para que ser mostrar. moderado com esse método. Não, não dá. Bom, outra técnica que pode ser utilizada também são as técnicas gnósticas, né? E, por exemplo, você fazer um intenso êxtase mental ou então uma quietude mental extrema, né, com a pessoa. O que ele coloca aqui nesse método gnóstico, na verdade, é que todos os outros métodos, a pessoa que está teoricamente possuída, ela está no seu estado consciente, né, no seu estado desperto de consciência. Aqui a técnica é você colocar essa pessoa em um outro estado de consciência e tentar fazer a operação em outra camada, vamos chamar assim. Eu acho que essa técnica é mais efetiva, na minha opinião. Eu acho que Uma cada um faz, né? uma combinação de técnica gnóstica com improviso xamânico, eu acho que funciona bem. Uhum. E daí, vamos para o exorcismo de locais e objetos. É, resumindo bastante, ele separa em dois grandes grupos de lugares e objetos, né? Um
são os que, na verdade, não é o lugar nem o objeto que está possuído, sim as São as pessoas que estão ali. pessoas. E Só que elas nesse não caso, o querem admitir. exorcista tem que fazer um puta teatro para exorcizar as pessoas, fazendo parecer que está exorcizando o lugar. É. É uma arte, né? Tanto que Aham. se você for ver também em filme de poltergeist, essas porra, tem sempre uma menina adolescente entrando na puberdade. É verdade, todos eles têm, 100%. Sim. Porque E é uma fase em que a pessoa está manifestando energias grosseiras, né? Naquele sentido que ele fala, acho que no Libernox, né? De etérica, uhum. do éter grosseiro. É nesse momento que essas energias estão se manifestando. E é da pessoa, não é do lugar. Então, é bom lembrar o seguinte: se houver fenômenos psíquicos objetivos, como por exemplo, materialização, ruído, quebra brusca de temperatura ou objeto arremessado, você não deve concluir que seja realmente uma presença de algo extra-humano, né? Pense sempre que pode ser uma manifestação humana e as pessoas nem estão ligadas no que elas estão produzindo. Porque Uhum, eu acho que a gente tem uma dificuldade muito fodida de entender a nossa psique, porque a gente não quer lidar com a nossa sombra. Então a gente fica empurrando aquilo. Por exemplo, uma menina na puberdade, ela tem muito mais dificuldade de lidar com a sexualidade do que uma mulher que já uhum, passou por aquilo, né? Então, então é isso. Pense sempre, tente sempre pensar que pode ser uma questão não humana, do humano. E ao uhum, invés de banir, você pode considerar o aprisionamento. Ou seja, se for algo realmente que é extra-humano, você pode pegar aquela entidade e aprisionar em algo, como por exemplo cristais, ou água muito pura, por exemplo. Então, você precisa chegar de mansinho, oferecendo alguma base sólida para aquela entidade se manifestar, considerando que seja realmente uma entidade. Então, você pode usar fumaça de incenso, uh, você pode criar uma armadilha para os espíritos, né? E ele sempre fala, os cristais são os melhores nesse caso. É, e Cristais ele de... lembra também que cristal é uma porrada de coisa que é cristal, né? Por exemplo, Aham, sal sal é uma puro. estrutura cristalina. E é por isso que Aham, o famoso banho de sal grosso funciona que é uma beleza. exatamente. Então, as entidades elas podem ser coagidas a entrarem nesses cristais. Ahn, e, então você pode fazer, por exemplo, passes com instrumentos afiados. Por exemplo, de ferro magnetizado, dentro de um ritual, para poder pegar a entidade pelos cabelos, né? Pelos cabelos astrais. Uhum. Então, aí depois que você aprisionou a entidade, você faz o banimento, porque fica muito mais fácil, entendeu? Você concentrar a Uhum. entidade num objeto e depois banir, do que simplesmente tentar banir tudo que está na casa, né? Ahn, bom, pá, pá, pá. E tem um negócio que eu queria comentar também, que no Caustopia, do David Lee, ele fala bastante sobre exorcismo, ele apresenta algumas experiências próprias dele, e ele entrega um negócio super útil, que é um formuláriozinho para você preencher antes de começar a fazer exorcismo, Ah, sensacional. Tá que te esgotado na ajuda. Penumbra, não tá? Tá esgotado? Acho que ainda tem algumas, hein? É porque no site tá escrito que tá esgotado. Eu queria Ah, comprar então. até. Não, na real ainda tem. Deixa eu colocar de volta lá, então. Ah, dá uma olhadinha, que eu tô doida nesse Tá, livro, Caustopia. beleza. Aí eu posso até comprar de você pessoalmente depois. Ah, depois nós vê isso aí. Mas o livro é bom Enfim, mesmo. outra coisa agora é o momento Márcia, esqueci o nome dela. Márcia Aquela Esquizotérica.
Massa esquizotérica. Esse é o momento dela agora. Que é o seguinte, o Peter Carroll também concorda que as entidades elas podem sim ser restos psíquicos de pessoas mortas, tá? Então, se ainda tiver alguma coerência na entidade, se você conseguir perceber o que é aquela entidade, você pode recorrer a não ao banimento, nada disso, você pode recorrer à unção, que é o próximo Uhum. rito do caos. Então, olha só, para quem chegou agora, estamos falando do Libernum Psiconauta, estamos falando dos ritos que tem no caos. Então, você vê como é que é bem estruturado, não é bagunça. Já falamos sobre a Missa do Caos, já falamos sobre iniciação e agora estamos falando sobre exorcismo. Acabamos de terminar exorcismo. Agora vamos para a extrema unção. Esse também é outro que eu gosto. Quero ser sacerdote só para... Extrema-unção, Alô? pode falar, Lu. Você quer ser sacerdote? Sacerdotisa para praticar a extrema unção. Não, você pode fazer hoje, se quiser. Tranquilo. Tá liberado. Ok. Não tem o sindicato dos extrema-uncionistas não vai caçar a sua licença, não. Você tá liberado para fazer. Tá bom. Eu acho legal que a extrema-unção aqui conversa com aquilo que a gente já viu do Liber Aon sobre a reencarnação, né? Sim. E quando ele fala da reencarnação, ele fala daqueles ritos diferentes e tal. E ele fala que a pessoa pode optar por reencarnar num corpo qualquer ou pode optar por não manter a coerência do Kia. E é exatamente disso que ele fala aqui. Esse rito da extrema-unção é uma oportunidade que o magista dá para essa pessoa, pessoa ou ser, de forma geral, que morreu ou está morrendo, escolher que destino que ela vai ter. A ideia é que o magista deve, por conta própria, ter capacidade para decidir o seu próprio destino. Mas uma outra pessoa ou um outro ser, que não precisa nem ser humano, que não está igualmente preparado, pode ser auxiliado por ele. Exatamente. E especialmente dependendo de como for a morte, né? Se for uma morte Uhum. violenta, então, de qualquer forma, o sacerdote, sacerdotisa, eles precisam auxiliar a pessoa no momento, mesmo que seja extremamente, mesmo que a pessoa seja o melhor caoísta do universo, eu acho que tá ali do lado, se for possível, não é apenas, é uma demonstração de afeto, né? Você ter alguém ali Uhum. junto com você. Então, olha só para mim, compartilha esse vídeo, porque essa é a parte mais importante, a meu ver, do vídeo. Porque estamos falando sobre morte, morte é a única certeza, vamos todos morrer. Então, se você não quer ficar perdidaço quando isso acontecer, você vai compartilhar este vídeo e vai prestar atenção nisso aqui. Então, o Peter Carroll, ele vai falar o seguinte: na morte, são 3 partes que a gente deve considerar do nosso eu. Quais são elas? O seu Kia, a gente sempre está falando disso aqui, o seu corpo etéreo e o seu corpo físico, né? Então, como é que funciona isso? O seu corpo etéreo seria o que a gente entende como alma, tá? Ele seria mais ou menos assim, uma cópia do seu corpo agora, seu corpo atual, com as suas memórias mais poderosas. Já o seu corpo físico é a sua aparência, como você se vê agora. Que E o morreu seu já era. Kia, se morreu, já era. E o seu Kia é a soma disso tudo e mais, né, Vinícius? O seu Kia é o Aqui, seu de acordo com eu. o Peter Carroll, e essa interpretação é questionável, é aquele pedaço infinitesimal da energia do universo que reside dentro de você e que é você. Exatamente. Bom, E o que ele coloca aqui é que ah, o corpo físico, quando morrer, vai apodrecer. O corpo etéreo vai se dissipando aos poucos, vai perdendo coerência. aham. E o Então, o Kia que que pode ele vai... acontecer duas coisas com ele, né?
Vamos chegar lá. Mas olha só, o que que vai acontecer quando você morrer? Segundo a magia do caos, segundo a interpretação do Peter Carroll, você pode ser que ocorra que você visite o inferno ou o paraíso ou alguma coisa na qual você acredita durante o seu processo de morte. Então presta atenção que louco aqui. É por isso que a magia do caos ela é tão profunda, a meu ver. Então, o que você acredita agora vai ser a base do lugar que você vai na sua cabeça no seu processo de morte. Então, é isso que acredita Inclusive, na. isso é corroborado até com um pouco de ciência no livro de Baphomet, né? Ele fala do Sim, que acontece dentro do cérebro, o que acontece no nível de química cerebral quando as luzes estão se apagando. eu até escrevi um texto sobre morte lá para Penumbra, com frases aqui do livro de Baphomet. Acho que o livro de Baphomet ele dialoga muito com Liberno. Mas enfim, então tá, você morreu, acabou de morrer. Você vai visitar ou o inferno ou o céu no qual você acredita. Pode ser, né? Não é uma regra. Enfim, o que pode ser absorvido, reabsorvido pela força vital do mundo? Qual que é a força vital do mundo para o Peter Carroll? Baphomet, tá? Uhum. Então, para o místico é como se você se unisse a Deus no momento da morte. Ou para o feiticeiro é como se você fosse devorado pelo diabo. Enfim. Daí o magista, ele tem a segunda opção, que é, poxa, eu não quero ser devorado pelo diabo, eu não quero me unir a Deus, eu não quero me unir a Baphomet. Eu quero permanecer essa pessoa que eu sou. Essa minha individualidade, né? Uhum. Então, ele pode preservar a sua consciência individual. E ajudar os outros pela extrema-unção a fazer a mesma coisa, né? Exatamente. Então, para a magia do caos, é possível que você reencarne sem perder a sua integridade. Então, o que é a sua integridade? É quem você é hoje, né? Então, é diferente do que o budismo entende por reencarnação. É diferente do que muitas vertentes entendem por reencarnação. Mas, da mesma forma que os outros, as memórias não vão ser preservadas. É por isso que lá nos ritos de encarnação, o rito vermelho, o rito branco, o rito negro, tem sempre a sua ordem, sempre vai buscar onde você vai reencarnar para te ensinar de novo, né? Quer dizer, no rito negro não tem isso, porque tecnicamente você vai pegar um É, outro não tem corpo, né? reencarnação no rito negro, na real. Não. Mas enfim, nos outros a ordem vai estar ali junto com você para te passar o conhecimento que você já tinha adquirido nessa vida. Tem algumas outras técnicas, daí ele não está falando aqui, que permitem que o Kia carrega consigo as memórias, ou pelo menos as memórias mais poderosas dessa vida para outra, tá? Bom, então, nesse ponto, o magista ele vai ser tão forte, né? Ele vai ter tanto poder, porque realmente tem que ter poder para fazer isso, que ele vai agir como uma espécie de guia de almas, né? Ou Uhum. psicopompo. Nossa, eu tenho até que marcar essa parte pro meu livro. Enfim. Bom, o que que acontece então? No ritual de unção, o magista que vai estar junto ali com o moribundo, né, a pessoa que está morrendo, ele vai passar toda essa informação, vai lembrar ele, olha, você que vai escolher se você vai voltar para Bafomé ou se você vai reencarnar do jeito que você quiser. E Basicamente, ele vai falar assim: ó, eu sei que o bicho tá pegando, mas não se desespera, segura a onda aí. segura a onda aí. Fala aí, Vinícius. Então, nesse momento aí, o psicopompo que tá fazendo a extrema-unção, ele vai falar assim: ó, eu sei que o bicho tá pegando, segura a onda aí. Você tem uma escolha. Você pode
se dissipar e se unir com o 1, você pode ir para a luz, né? Aquele lance da luz no fim do túnel, né? Ou você pode se manter íntegro. E nesse caso, se você for se manter íntegro, busque nova vida. Então, Ele coloca aqui vamos uma frase que eu acho muito boa, que é: ao buscar o renascimento, busque emanações de amor, vitalidade e inteligência. Vá onde houver força e liberdade. Não seja aquele mago que vai escolher um animal, por exemplo, reencarnar num animal. A menos que você queira. Sei lá, tem Menos gente que você que. queira. Os hindus querem reencarnar numa vaca? Se reencarnar numa vaca, reencarne lá na Índia, porque se reencarnar numa vaca aqui, sua vida vai ser sofrida. Então vá para onde. Ele fala assim: olha, não tema enquanto inicia-se a grande metamorfose, que é a maior metamorfose, né? Visões fantásticas Por e isso que ele fala que assustadoras. a transmogrificação é a penúltima metamorfose. Visões fantásticas e assustadoras são ilusórias. Ria delas e rejeite-as. Elas não podem tocá-lo. Vá além. Você encontrará o segredo do seu ser, que pode parecer um brilho deslumbrante ou uma escuridão incrível, ou as duas coisas e ainda mais. Mas é sua escolha tornar-se um com essa fonte se você assim decidir. É sua escolha permanecer separado se você assim desejar. Faça o que tu queres. Se quiser permanecer separado, você precisa buscar nova vida. Então, essa vida pode ser o quê? Um animal, um ser humano. Então, por isso que ele dá o melhor conselho. Vá onde você encontra inteligência, força e liberdade. Porque você quer ser Uhum. livre, você quer ter força para ter essa nova vida e você quer ter inteligência, né? Então, cabe. O que eu acho legal, na magia do caos é que, diferente do conhecimento kardecista, você é o responsável pela sua própria reencarnação. Então, depende de você encontrar essa força, essa energia, essa inteligência, entendeu? Isso tem um Isso paralelo tem um direto com o paralelo direto budismo com o também, né? budismo também, né? Sim, sim, exatamente. E agora temos a O nossa. Marquinho vai derrubar nossa... a gente em minutos, hein? É melhor a gente correr nessa ordenação, que aliás é bem curtinha. Por que você sabe que ele vai derrubar a gente? Porque tá quase dando 1 hora. Ah, tá. Então vamos lá. Desculpa, o assunto é da hora. Uhum. Ordenação. Acho que também você é melhor para falar sobre isso. Eu nunca fui. Então, ele tá falando aqui que ordenação é pegar uma pessoa e ordená-la como um sacerdote. É a mesma coisa que acontece Aham. com o padre, com o pastor ou qualquer outra coisa. Ele é ordenado como sacerdote. Não tem nada a ver com ordem. Mas Aham. isso é num contexto específico de ordem mágica, né? Você agindo como um indivíduo separado do todo, individualmente, não tem por que ser ordenado. Isso não tem nenhuma organização que você está representando. Não Daqui existe ele tá sentido nisso. falando mais para IoT, né? É bem Ele específico, está assim. falando especificamente sobre isso. É, Ele inclusive fala a ordem, né? Ele não está falando de uma ordem ou sim. qualquer ordem. Nesse caso aqui, ele está falando especificamente da IoT, embora em todos os outros ritos ele tenha falado coisas que se apliquem a qualquer ordem. É, eu achei bem E específico. ele fala que a pessoa que está se candidatando a esse cargo de sacerdote do caos precisa ter capacidade de realizar todos esses ritos que a gente falou até agora, missa, extrema-unção, exorcismo, tudo isso. Além disso, ser capaz de armas mágicas, discursar sobre o tema de forma inteligente, tem que ser bom em divinação, tem que conseguir entrar facilmente em estados alterados de consciência, ou seja, tem que ser um magista competente, não pode ser um bundão. Não pode ser. Mas eu tenho uma dúvida. Hum, Tá, ele tem que saber todos os ritos, mas digamos que durante o processo dele dentro da IoT, ele nunca tenha se deparado com a morte de alguém. não, isso não é possível, porque não precisa se deparar com a morte de uma pessoa, de um ser qualquer. Você vê formiga morrendo. Tá, Ele fala entendi, mas especificamente que você não pode matar uma criatura para isso.
Tá. Mas não é possível que você não veja a morte na sua vida, em momento algum. Então é possível fazer a unção. Ele fala disso, né, em animais. Ele Eu fala, acho que só ele que fala nesse isso. caso, em vez de você falar com palavras, você deve projetar uma visão telepática, né? Tanto no caso de animais, quanto de uma pessoa que já morreu ou que está surda, por exemplo, que não está em coma, que não vai entender. Ah, entendi. Nossa. E mais uma dúvida. Hum, Quanto tempo demora dentro da ordem para uma pessoa ser ordenada, assim? Quantos anos leva? não tem a ver com anos, tem a ver com grau. Ele especifica, na verdade, eu acho que isso não está nesse livro, mas tem uma coisa que é o livro, que é o livro dos Iluminados de Tanateros, que está inclusive disponível em PDF no site da IoT do Brasil, da seção Aham. sul-americana, em português, que fala que para a pessoa conseguir receber, ser ordenada dessa forma, ela tem que estar operando no grau terceiro ou segundo, ou em casos excepcionais, em primeiro. Então, Entendi. a pessoa tem que ter passado pelo quarto grau. Esse é o único requisito mínimo, não tem a ver com o tempo de casa. Entendi. Bom, é isso. Já ficamos aqui falando demais. Bom, Que bom, temos né? que As pessoas bom. não nos abandonaram. Não, mantemos uma constância bem legal. Se você estiver interessado nos ensinamentos, temos o livro no site da Penumbra, o Liberno Psiconauta. Você pode comprar lá, ou pode, inclusive, comprar aqui no Facebook mesmo. Nós temos uma lojinha. Temos outras lives. Nossas lives estão disponíveis no YouTube da Penumbra Livros. É só digitar lá Penumbra Livros. Aqui no Facebook mesmo e no nosso site. O melhor é que no nosso site está tudo muito organizado, né? Uhum. Então tá muito mais organizado e lá também você pode baixar o áudio. Então, se você quer ir para academia, se você quer correr ouvindo, cozinhar, etc., você pode baixar os áudios, tudo gratuitamente. Então, a Penumbra ela tem esse compromisso de não apenas colocar os livros, mas também de fazer esse estudo aí com vocês. Então é isso, galera. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Beleza, pessoal. Beleza, Obrigado pessoal. por terem Obrigado por terem assistido. assistido. Um abraço para Um todo abraço mundo. para todo mundo.